Bom, vamos falar um pouco mais sobre o caminho de Santiago, o caminho das estrelas, né? É, nesse vídeo um pouco mais sobre o mito, o simbolismo e o sincretismo do caminho de Santiago. Bom, eu aconselho antes de assistir esse vídeo até vocês lerem o mito de Santiago, tá? Eu vou deixar o link aí para o mito de Santiago, a história, né, toda contada, e para que vocês entendam desse simbolismo que eu estou falando. Tá? Então, quem tiver interesse de entender melhor o simbolismo, eu aconselho que leiam o mito de Santiago de Compostela. Então, falar sobre o caminho das estrelas não é uma tarefa muito fácil. São séculos de histórias que precisam ser analisadas, compreendidas, para a gente chegar a uma possível conclusão. Vários povos fazem parte dessa história, como os celtas, os romanos, os vikings, os árabes. Portanto, entrar no contexto histórico ia ser para mim uma tarefa muito árdua, né? E sem dúvida eu não teria condição de pesquisar todos os pormenores, os achados arqueológicos, as culturas que se encontraram, construíram, guerrearam e destruíram ao longo do tempo. Também acho que apesar de gostar e reconhecer que a história é importante, principalmente para entender o contexto, né, no qual a construção de um mito ela acontece, poderia muito facilmente perder o foco desse trabalho, né, que é a compreensão do simbolismo, além de talvez de torná-lo entediante para quem está assistindo, né, inundado com fatos, com datas históricas e tudo isso. Assim que ele se desejar aprofundar na história, né, pode, eu acho que, realizar sua própria pesquisa. E, mas, no entanto, alguns pontos precisam ser contextualizados, né, para que possamos chegar a entender a simbologia na qual o mito de Santiago e o surgimento da peregrinação eles estão envolvidos. O fato é que antes do cristianismo chegar às terras de Espanha, é possível que certas pessoas já percorressem o caminho das estrelas, o atual caminho de Santiago. O caminho das estrelas, ele era assim chamado por seguir no mesmo sentido que a Via Láctea, ou arco-íris de Lugue, como os celtas chamavam. Ele ia do oeste até o fim do mundo, ou Finisterre, que tinha à sua frente o Mar dos Mortos das lendas célticas. As tradições pagãs primitivas, provavelmente muito enraizadas no povo, dificultavam a expansão do cristianismo nessas terras. E dessa maneira, a tradição dessa peregrinação não podia ser simplesmente suprimida, mas precisou ser cristianizada, em parte por questões políticas, de interesses religiosos, e em parte pelo próprio valor mágico que ela continha. Então a peregrinação parece ter mais de uma finalidade para alguns, né? Se tratava apenas de questões, podia se tratar apenas de questões comerciais para algumas pessoas, para outros de política, mas para uma determinada classe de homens tratava-se de uma iniciação esotérica. O Caminho das Estrelas era uma escola, uma forma de escola de aperfeiçoamento interior. E esses homens eram os trabalhadores da pedra, construtores de cromeleques, de dólmenes e posteriormente de templos e igrejas. Sabe-se que nos tempos da pré-história havia 4 caminhos de peregrinação entre os povos ocidentais que foram abandonados devido aos problemas que foram causados pela expansão do cristianismo, né, através do Império Romano, que perseguiu os druidas, né, principalmente na Gália e também as invasões bárbaras. Então, nesse contexto, fica praticamente impossível para os mestres da pedra ensinarem através de caminhos iniciáticos. Assim, eles tiveram que se esconder, se ocultar e se adaptar ao novo contexto político-religioso. No entanto, talvez por questões geográficas e culturais, parece que a rota hispânica foi a que menos sofreu, pois o avanço e estabelecimento dos romanos se deram apenas em pontos específicos no norte da Espanha.
Da mesma forma, parece que a igreja teve certa tolerância, especialmente as famílias mais ricas, que eram também as mais tradicionais e que permaneceram pagãs. Todos esses fatos levam a uma necessidade de que essas tradições fossem incluídas no lugar de combatidas. Dessa maneira, o caminho iniciático primitivo vai se tornando um caminho iniciático cristão. Curiosamente, ele não perde o seu valor esotérico, porque os mestres construtores, habilidosamente, conseguem voltar a exercer a sua arte, só que agora embaixo de uma roupagem cristã. Então eu vou comentar sobre essa característica da tradição esotérica em um outro vídeo, né? Aqui o importante é a gente saber que os construtores, eles se tornaram monges ou viviam sob a proteção de algum monastério, viajando normalmente de uma comunidade a outra, ou então eles eram ermitãos e seus ensinamentos limitavam-se a uma pequena região. Bom, voltando ao mito de Santiago, nós podemos observar os símbolos que ligam os pontos dessa história e que para um iniciado se tornam evidentes. Primeiro, Tiago é enviado a pregar na Espanha por Pedro, representante do Mestre Divino. Aqui preciso abrir uma porta, pois a narração dos evangelhos compara Jesus a um construtor. Em pelo menos 3 trechos, Jesus usa a pedra como metáfora. O primeiro, quando ele diz que se destruírem o templo, ele pode reconstruí-lo em 3 dias, fazendo referência a ele próprio, obviamente, né? Destruí vós este templo e eu reerguerei em 3 dias. Outra referência muito interessante é quando Jesus se refere à pedra angular. Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E, por fim, é quando Jesus nomeia seu sucessor e o chama de Pedro, que significa pedra. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bom, então Jesus falava por metáforas, utilizando símbolos. Obviamente que somente quem conhece ou tem as referências certas a respeito dos símbolos poderia entender, ou seja, os iniciados. E provavelmente, por isso mesmo, Jesus utiliza de símbolos diferentes durante as suas parábolas, pois ele falava de acordo com a compreensão de cada pessoa ou grupo determinado para o qual ele estava se dirigindo, para aqueles que ele queria se dirigir. Assim, já estaria Jesus se dirigindo para os construtores, né, os seus contemporâneos? Não sei. O fato é que para um construtor, sem dúvida, essa linguagem simbólica fazia muito mais sentido do que para qualquer outro ouvinte. E por isso, certamente, os judeus, né, não conseguiram compreender muito bem o que Jesus quis dizer no templo, né? Então vamos ver os símbolos desse mito, né? Então, assim, na primeira parte do mito do Caminho de Santiago, né, que vemos surgir em Espanha, que Santiago é enviado de Pedro, né, ele se manifesta claramente como um homem da pedra, né? Os acontecimentos que seguem ressaltam a importância do símbolo da pedra. A Virgem aparece em uma barca que se transforma em pedra. Depois a Virgem lhe aparece novamente em um pilar de pedra. Ele ordena que levante seu primeiro templo para transmitir os seus conhecimentos. Depois que ele retorna a seu país de origem e trava um combate com seres mágicos, né, Santiago utiliza objetos e livros que se recusa a destruir e os joga no mar, joga eles no mar com destino desconhecido, né? Morre perecendo sobre o poder oficial estabelecido de Herodes Agripa, ou seja, sobre a nova cultura vigente romana cristã, que não aceita e não compreende seus conhecimentos, e tem medo do seu poder e suas ações. Da mesma forma, Jesus foi julgado e condenado pelo poder oficial. Seus discípulos, então,
recolhe o corpo de Santiago e a sua cabeça de maneira velada, ou seja, seu corpo, o corpo de conhecimento, a sua cabeça, a cabeça de sabedoria, e o levam milagrosamente de volta para a Galícia, pelo mar. Então nós vemos Tiago cumprindo a sua missão como mestre do ofício, o mestre do ofício da pedra, né? E então, continuando, né, esse mito, Santiago ele vai retornar para a terra de Espanha depois de sua morte. Já não se trata mais do mesmo Tiago de antes, ele já pertence a outro estado de consciência. É um magíster iniciado que transcendeu a realidade da matéria e que tem poder sobre ela, tanto a nível físico como material. Então eles chegam à Galícia, adentrando por um rio até Noela, onde, segundo uma lenda antiga, teria desembarcado Noé, depois do dilúvio, né? E Noé era o portador de conhecimentos desaparecidos sobre o mar. Então chegam ao mar dos mortos e dos deuses, né? E ali a barca guiada por anjos invisíveis que traz o seu corpo chega à Galícia e é amarrada a uma pedra pagã, demonstrando claramente que as antigas tradições agora estão vinculadas ou amarradas a uma nova forma. Sabemos que na Galícia existem centenas de pedras, dólmenes e menídeos, né? Então, aí, o cadáver de Santiago ele é depositado sobre uma pedra que se funde sobre o peso do seu corpo, simbolizando o seu poder de transformar a matéria, a pedra bruta, em algo mais elaborado, no caso, um sarcófago. E neste sarcófago que ele se eleva até o alto do Pico Sacro, atravessando o desfiladeiro de Laoca. Seus discípulos atravessam grossas paredes de pedra através de uma porta mágica desenhada com estrelas. Essas grossas paredes de pedra simbolizam o trabalho que os discípulos precisam fazer para se libertarem. E para isso eles dispõem de um elemento mágico, um portal que se abre através das estrelas, ou seja, a energia que vem do alto, a energia cósmica. A estrela é um símbolo de luz e de conhecimento interior. Então, os seguidores de Santiago perecem quando uma ponte é derrubada, ou seja, quando a ponte que ligava com elementos que precisavam se desligar, deixar para trás o velho, aquilo que os persegue, não faz mais sentido na jornada deles. A própria rainha loba, após ser convertida, se transforma em uma construtora, pois levanta uma igreja e um mausoléu para o corpo de Santiago. Então essa lenda ainda vai fazer referência a outros símbolos, mas vamos, por enquanto, compreender mais a fundo alguns elementos importantes que aparecem na história e que eu diria são os mais importantes nesta etapa de iniciação, né? Que é o simbolismo da pedra. Os símbolos trabalham em vários níveis de compreensão e é por esse motivo que formam o corpo da linguagem esotérica.